Boa tarde a todos os presentes que nos acompanham nesse ciclo de entrevistas aos candidatos à coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus 1, Salvador. Esta é uma iniciativa do Núcleo de Comunicação, Desenvolvimento e Tecnologias do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, exatamente porque entendemos a importância e valoração de eleições para cargos de gestão dentro do âmbito e serviço público, de modo que é um alicerce importante para a formação inicial e continuada dos nossos estudantes no que se refere às ciências exatas e da Terra. É sob essa égide que pensamos em colaborar com o desenvolvimento dos diálogos e discussões positivas ao andamento das ações e propositivas que concernem a vida estudantil nas veredas do ensino, da pesquisa e da extensão, com o desenvolvimento de pesquisadores e, principalmente, entendendo a necessidade contributiva de profissionais cada vez mais antenados para o futuro nas diversas áreas do conhecimento das ciências exatas. Então, destacamos o papel do Núcleo de Pesquisa e Extensão deste departamento, que tem como fundamento incentivar, estruturar, coordenar, sistematizar, divulgar, acompanhar as atividades técnicas, didáticas e científicas nas dimensões da extensão, da pesquisa e da inovação, articuladas ao ensino, integradas às ações afirmativas, responsabilizando-se por sua gestão. Eu estou aqui com a professora Ana Clara, né, uma das candidatas ao posto, né, de coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão. E, professora, eu direciono primeiramente, agradecer pela participação, por aceitar este convite. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, por favor, né, para todo mundo que está assistindo nesse momento. E já agradeço de antemão em nome de toda a comunidade acadêmica deste departamento. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa. Eu acho que conhecer cada candidato faz parte do processo democrático, né? Não existe democracia sem conhecimento. Então, parabéns pela iniciativa a todo o departamento e a quem concebeu a ideia. Eu sou Ana Clara Souza e Silva. Estou na universidade desde 1997, neste departamento desde 2002. Curiosamente, minha primeira estadia na universidade foi como professora substituta no campus de Irecê, onde eu iniciei minha experiência com pesquisa e extensão, na coordenação de pesquisa e na coordenação de extensão. Depois eu fiquei ausente para fazer mestrado em planejamento urbano e regional por 1 ano e meio. E aí retornei à universidade, mas não mais como professora de filosofia, tendo em vista que eu tenho 2 graduações, 3 graduações, porque eu fui aluna de design, né? Então, no meu primeiro ingresso como substituta foi como professora de filosofia no curso de pedagogia, no campus 16, em Irecê. É ótimo a senhora chegar a essa contextualização, porque já nos dispara o sentido da pesquisa e extensão da nossa própria universidade. Então, fala para a gente um pouco de como a senhora vê as políticas, né, de inovação, a agência de inovação da própria UNEB, as políticas marcadas pela Pró-Reitoria de Extensão da própria universidade, e como a senhora vê esse movimento, né, de extensão, e aí eu direciono para a extensão mesmo, professora, no sentido das suas perspectivas até de futuro enquanto gestora para a extensão deste departamento alinhada às propostas da Pró-Reitoria de Extensão. Antes disso, assim, retomando a apresentação, quando eu ingresso, eu não ingresso mais na área de filosofia, eu ingresso na área de desenho. Tanto sim que eu estou no departamento de ciências exatas. Sim. E logo no primeiro ano, na falta de professor de filosofia, eu me apresento com a possibilidade, tendo em vista que eu sou graduada em filosofia, de ensinar filosofia. Isso para mim é fantástico.
né? Porque eu acredito que eu tenho muito a contribuir com o departamento. Por conta mesmo da minha formação neste departamento ser única. Não tem outro graduado em filosofia lotado aqui. E aí, minha história nesse departamento é muito de monitoria de extensão e monitoria de ensino. Há 3, 4 anos atrás, né, 1 ano e meio antes da pandemia, eu ingresso num grupo de pesquisa e 1 ano depois a gente faz nossa primeira publicação na revista da USP. Então, eu acho que minha apresentação é bem essa, né? Eu acredito que eu transite bem nas 3 áreas que o NUP abraça. Monitoria, pesquisa e extensão. Primeiro, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre o papel do NUP e o papel da própria universidade. A universidade ela tem um papel social. E o papel social a gente cumpre quando a gente consegue fazer a ponte entre o pensar e o agir. A gente não pode correr o risco de que, por sermos ditos pensadores do mundo, né, a gente se isentar das nossas ações, desconectar o pensamento da ação. Eu quero dizer com isso que não adianta a gente ter um discurso acerca da humanização dos serviços públicos se nossa prática possibilita mais a desumanização do que um caminho humano para eles, né? Então, eu acho que eu estou dizendo isso porque eu acredito que o NUP ele tem que ultrapassar a barreira da burocracia. O NUP não é um órgão cumpridor de editais. Ele não é um órgão organizador de bolsistas. Não, não tem que ser assim. Tem que ser mais do que isso. Isso é necessário. É uma condição até sine qua non para que todas as outras se realizem. E se realizem bem, de forma eficaz e eficiente. Mas essa não pode ser a única, né? O NUP tem que ser esse lugar de pensar um caminho para o diálogo, não só entre extensão, monitoria e pesquisa, e quando eu digo monitoria, eu digo ensino, né? Mas também o diálogo entre os cursos desse departamento, que para mim é fundamental, e também o diálogo deste departamento com os outros departamentos desta universidade e também o diálogo desta universidade com a sociedade como um todo. Então, a ação do núcleo ela vai do micro, que é a relação entre as 3 instâncias, ensino, pesquisa e extensão, ao macro, que é a realização do papel da universidade enquanto transformadora, responsável pela transformação social. Né? Para mim, o núcleo tem que ser pensado nesse sentido. E promover, fomentar, possibilitar, abrir espaços para esses diálogos tem que ser uma ação constante, cotidiana. Perfeito. E aí eu sigo já, né, com os objetivos, né, do próprio núcleo. Na verdade, brilhantemente a senhora já trouxe, né, para a gente, divagando e trazendo questões muito pertinentes em relação à atuação do núcleo de pesquisa e extensão nesta universidade, mas não só para esta universidade, para a sua contribuição, né, efetiva à sociedade, uma contribuição extramuros de universidade, que eu acho que é importante. E aí eu destaco alguns objetivos do NUP, né? Que está realmente ligado ao que você fala. E o nosso NUP ele vem com o intuito de articular as propostas de pesquisa, de extensão, de inovação, né, que sejam de interesse dos cursos de graduação, de pós-graduação, para o desenvolvimento dos nossos discentes, o entendimento da promoção, da integração desses projetos de extensão, de pesquisa, de inovação, né, com servidores, com estudantes, com outros micro-organismos, se a gente for tomar a universidade enquanto uma ecologia do conhecimento, né, a possibilidade da institucionalização do próprio NUP. Então, tudo isso
é uma busca incessante dos núcleos de pesquisa dessa universidade. E aí, Pro, eu trago a nossa pergunta, né, de quais são as suas propostas, as suas principais propostas para os eventos científicos, para as parcerias, os convênios do núcleo, e a senhora bem falou sobre isso, né? Sobre essas relações entre os núcleos, o diálogo entre um núcleo e outro, entre departamentos, entre a universidade e a universidade e outras universidades, né? O estreitamento de laços com a editora, e aí a gente traz a editora da nossa própria universidade, a EduNeb, e de repente outras editoras, como é o caso da própria editora da Universidade Federal da Bahia, a Edufilo, né, no sentido dessa promoção, né, para a gestão e a difusão do conhecimento em âmbito departamental, mas saindo da lógica do departamento, né, porque eu acho que a gente pensa, pelo menos, a pesquisa, o ensino e a extensão para essa amplitude do conhecimento, né? Primeiro, eu fico muito feliz em saber que eu não tinha pensado dessa forma, né? Que a gente não acredita que o fato de existir uma regulamentação, existir um edital, distancia do ordenamento poético, Sim. que é a reflexão sobre como que esse órgão atua, digamos assim. Uma outra questão é que eu acredito que nenhum pedacinho da universidade pode ser pensado fora do conceito de universidade, né? Então, assim, tudo que aqui se inicia a partir do conhecimento. Porque aqui é o lugar institucionalizado socialmente de conhecimento. Então, eu acredito que qualquer ação do núcleo se dê início conhecendo, pesquisando, classificando, criando estatística de quem somos nós. Quem somos nós, professores? Quais são os nossos interesses em pesquisa? Quais são os nossos interesses em extensões? Como nós nos comportamos e pensamos a monitoria em tempos de cota? Porque a monitoria pós-cota tem uma responsabilidade muito maior do que a monitoria anterior a ela. E nós sabemos disso, né? Então, tendo ciência de quem somos nós, quem são esses discentes, quem são os técnicos que se interessam por participar de extensões e de pesquisas, porque é possível isso, Sim. vídeos editais. Feito isso, né, um trabalho extensivo de questionamento, de classificação, de pesquisa mesmo para o conhecimento de quem são essas pessoas que compõem o núcleo, a gente começar a construir, a partir de um problema que é próprio da universidade contemporânea, que é que a gente repense que a universidade ela não acontece somente em sala de aula. A instância do conhecimento ela está para além da sala de aula. Ela inicia até na sala de aula, mas ela tem que se estender aos corredores, à comunidade fora dela, né? Então, eu acho que a primeira ação seria uma ação que possibilitasse o agendamento de atividades que promovam a cultura dentro dos espaços da UNEB, para que isso congregue e promova a participação, né, de todo o seu público interno. A exemplo disso, e aí vai uma queixa a vocês todos, a exemplo desse esvaziamento de participação, a gente tem o debate de ontem, né? Nós éramos 3 candidatos, 3 pessoas cuidando do debate, 11 alunos e 4 professores. E aí isso dá para a gente um diagnóstico muito claro de como que é difícil caminhar aqui com pessoas que não são seduzidas a participarem. Uma outra questão que eu acho necessário é a construção de um evento que possibilite ancorar todos os cursos, com uma temática ampla, né? A temporalidade desse evento eu acho que cabe a gente discutir, mas é necessário um evento que ancore todos os cursos, com uma temática que promova o diálogo entre os cursos, escolhidas com essa função e com a ligação com as demandas da comunidade.
Isso eu acho também que é uma necessidade. Você está sempre olhando as demandas sociais, né? A gente não faz ciência para ninguém. A gente faz ciência para que ela qualifique a vida das pessoas. Desse evento sai uma publicação, e aí vem a relação com a editora UNEB. A editora é fundamental não só para a democratização do conhecimento produzido na universidade, mas para incentivar a participação das pessoas, para incentivar a chegada do novo no pensamento acadêmico, né? E essa chegada do novo também me fez colocar a necessidade de promover ao menos um edital que seja construído a partir do objetivo de inovar os pesquisadores e os professores extensionistas. Então, seria um edital que, obrigatoriamente, ele teria que ter a parceria entre 2 professores, um que já tem histórico de pesquisa e extensão e um que não tem histórico ainda de pesquisa e extensão, para que ele possa começar a engatinhar nisso. Porque o que a gente assiste pouco a pouco é de que os professores pesquisadores vão se aposentando, vão indo para outras instituições e a UNEB vai se esvaziando dessa riqueza de pensamento científico. Uma outra questão, em parceria também com a editora, é a publicação de um caderno DCET. Um caderno que congregue os vários cursos e que tenha tanto a participação docente como discente, quanto de técnicos, no formato de publicação científica com possibilidade de relatórios e artigos. E um outro projeto que para mim também parece meio que sonho é construir uma imersão na comunidade, uma imersão de representação de todos os cursos, né? Então, se teria nessa imersão a representação de discentes e docentes que dialogariam sobre as demandas de uma determinada territorialidade, para que a gente possa sair dessa imersão com uma proposição de revisão de qualidade de vida do lugar. E uma outra questão que para mim é fundamental, que você fala no sentido de promover o diálogo com as instituições de fora, tanto de fora da UNEB, mas também como de fora do Estado, de fora do país, é a questão da gente criar uma divulgação mais ampla dos eventos acadêmicos, de incentivar a participação discente e docente nos eventos acadêmicos, e essa participação, o incentivo a essa participação não diz somente de buscar parceiros econômicos para essa participação de ida e vinda de docente e de discente, mas também de, digamos, de abraçar esse discente e esse docente no sentido de promover a ele a revisão da sua escrita, né? De facilitar essa escrita para ele, essa chegada até a aprovação de um artigo a ser publicado. Isso eu acho importante. É mais do que a divulgação de um evento, né? É mais do que achar, não, o evento estava lá, a gente colocou, a gente postou, não. É fazer ele ver que é possível. E eu também acho que a gente tem que botar no colo os monitores. Botar no colo no sentido de formar, promover cursos de formação de monitores, né? Das mais diversas disciplinas. E eu acho fundamental para essas ações todas a criação de uma sala de reuniões do NUP, onde os grupos de pesquisa, que em épocas de pandemia e outrora épocas de pandemia já estavam desagregados fisicamente, tenham essa sala como local de reunião de grupos de pesquisa, local de reunião de monitores, local de reunião de extensão. Eu acho fundamental, ainda que a gente saiba que esse é um enfrentamento grande, porque a gente também tem ciência da dificuldade de espaço nessa instituição.
a promoção, e isso aconteceu no curso de urbanismo agora, foi fantástico. A promoção de cursos, mini cursos de férias, que nascem na perspectiva de troca de saberes entre os cursos. Então, o que a gente assistiu no curso de urbanismo, nesse recesso, foi o curso de turismo vindo para cá, para ter curso de QGIS, com os alunos que sabiam QGIS, né? A gente vai dar continuidade a isso com um professor de design vindo fazer um curso de edição de vídeo, né? Então, são pequenas construções que vão promovendo o conhecimento do outro curso, dos seus interesses e do diálogo constante. Mas isso não pode ser uma coisa estanque, que aconteça uma vez por semestre, uma vez ao ano. Isso tem que ser constante, porque o diálogo tem que ser constante. Perfeito. Né? E, principalmente, continuar as ações que a gente sabe foram muito importantes na construção desse órgão, nesse departamento. A JAPEX, a ampliação de mulheres nas exatas, né? Eu acho fundamental também. O NUP ocupar a vida cotidiana da universidade, para além dos editais. Eu acho que, em síntese, seria isso. Então, eu acho que a marcação da sua característica enquanto gestora é isso, né? Ocupar o NUP ocupando os espaços da universidade. Isso me chamou muita atenção, desde a sua apresentação até aqui, né? Essa marca ativa da presencialidade do NUP em todas as partes da formação inicial, né? Dos nossos estudantes. Perfeito, professora. Eu queria trazer, né? Acho que é a última parte dessa nossa entrevista, né? Falando sobre o fortalecimento das políticas de pesquisa, de extensão universitária, né? Falar sobre as questões relacionadas às ações afirmativas, né? E isso é mais para trazer de fato a ideia que vou lhe pedir a seguir, né? Falar sobre essa estrutura universitária, essa estrutura dos projetos de pesquisa. Interessante trazer ao público as questões que a professora deixa muito clara a preocupação dela com a escrita, né, professora? Nesse auxílio necessário à escrita dos estudantes também, né? Falar sobre as pró-reitorias, né, a PPG, a PROEX, a PROAF, nesse compêndio, nesses procedimentos, na questão da avaliação, no acompanhamento desses projetos de pesquisa de extensão, no fortalecimento das linhas temáticas. Eu acho que tudo isso fortalece o NUP, né, e fortalece esse futuro gestor, né, que pode ser a professora Ana Clara, como pode ser os outros, mas esse futuro gestor. Então, eu peço, professora, que faça, né, as suas considerações finais sobre essa entrevista e aí eu procedo com a conclusão, né, desse bloco, né, dessa querida entrevistada, querida por todos, querida professora Ana Clara. Por favor, as suas considerações para ela. Ao longo de 20 anos de universidade, eu assisti a UNEB criando modos de descentralização, né? E como alguém que pensa a cidade no curso de urbanismo, o risco da descentralização sempre é a perca da unidade. Então a gente tem que estar atento. E o que nos faz e fará não perder a unidade é que cada instância dessa, a PPG, a Prograde, a Proinfra, mantenha um diálogo constante. Para que eu conheça o que é que eu posso buscar na Proinfra, o que é que eu posso buscar na PPG. Né? É muito essa questão de eu ter conhecimento do papel institucional daquele órgão, para que eu possa dialogar com ele na medida que for necessário e possível. Né? E a outra questão
é uma questão que para mim parece contemporaneamente muito óbvia. É o papel social de quem detém o capital. Quem detém capital, mais que nunca, diante das mazelas do nosso país, tem uma responsabilidade social grande. Então, o que é que tem que acontecer? A gente tem que buscar parcerias também com órgãos de fora, com instituições, inclusive particulares, que, a partir daquela pesquisa que eu falei do início, né? De quais são os interesses de pesquisa. E que ponte eu posso fazer com quem a partir desse interesse? Porque o interesse de pesquisa é uma ponte. Quem são as instituições que se interessam por esse conhecimento? E a partir disso buscar parcerias. Né? A universidade, ela nasce, me parece, dessa construção de pensamento. Você disse da minha preocupação com a escrita. A escrita é produto, mas é produto de um processo de capacidade de reflexão crítica. A escrita é só um instrumento de expressão do pensamento. Então, quando a gente garante a revisão da escrita, quando a gente garante a construção de uma escrita qualificada, a gente está garantindo, na verdade, o direito a se colocar no mundo. Entendeu? Eu queria agradecer, dizer que eu estou aberta às outras construções, que eu até peço que quem pense diferente se pronuncie, para que eu possa ficar ainda mais sabida e dialogar ainda mais. Que bom, professora. É ótimo. Ótimo dia, ótima entrevistada. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu gostaria de chamar a atenção da nossa comunidade do Departamento de Ciências Exatas, que amanhã a gente vai estar fazendo as outras entrevistas com o professor Antônio Muniz e com a professora Maria Cristina Liotti. A partir das 13h30 nós já estaremos aqui, né? E agradecer, uma atividade maravilhosa. Professora, some enquanto à frente do núcleo de comunicação e falando pela direção, desejar-lhe boa sorte, a senhora está mais do que preparada, e desejar-lhe segunda-feira, chamar a atenção da nossa eleição na segunda-feira, né, no dia 19, e agradecer a presença e a paciência. Muito obrigada, eu. De nada. Obrigada, tchau, gente. comunidade. Uma boa tarde.